palestras. E um dos textos que assim me chama muito, eu gostaria de dar uma lidinha, é Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu... Olá, sejam bem-vindas ao nosso programa Desabafa Comigo. E esse é o último episódio da nossa série Virei Mãe e Agora. Gente, a gente já pôde ver aqui, né, que a maternidade traz tantas mudanças que uma turbilhão de coisas acontece na nossa vida, não é mesmo? E é por isso que nós abrimos esse espaço, para trocarmos experiências com outras mães sobre os diversos assuntos da maternidade. E hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo, sobre educação intencional. Como ensinar os nossos filhos a terem um relacionamento real e crescente com Jesus? E para conversar aqui hoje sobre esse assunto, nós estamos com a Margarete Mates, mãe do nosso pastor Thiago Mates, aqui da Rede. Margarete, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço. E conta um pouquinho pra gente, quem é você? Quem é a Margarete Mates? Então, eu sou Margarete Mates, sou mãe, fui casada há 42 anos e fui fomos abençoados com 3 filhos, né? Jonatas, Thiago Mates e Damaris Mates. E, então, nesse tempo foi um tempo muito abençoado. Eu gosto de dizer assim que a gente escolheu, quando casou, um versículo que nos acompanhou toda a vida e ainda me acompanha, que é Salmo 31:3. Salmo 31 diz assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e guiarás. E a gente sentiu esse tempo todo o cuidado, a direção de Deus. E eu gosto de dizer isso, assim, que não fomos uma família perfeita, mas uma família transformada dia a dia pela palavra de Deus, né? E a gente era bem diferente de temperamento, né? E Deus foi nos moldando, né? Então, isso foi... Porque eu gosto de dizer, porque às vezes as pessoas olham assim, ó, aquele mito da grama mais verde, né? Olha para aquela família, nossa, mas a gente tinha falhas, a gente errou muitas vezes, mas sempre o Senhor nos conduzindo, né? Que legal. E conta um pouquinho pra gente, né? Você falou que foi casada por 42. 42 anos antes do teu esposo falecer, né? Mas conta um pouquinho da tua vida antes disso. Como é que foi? Então, assim, o motivo mesmo que a gente decidiu mesmo buscar o Senhor, uma das coisas é que eu vivi num lar muito humilde, muito triste. Eu tinha um pai alcoólatra, né? Não tinha um pai presente e era uma vida assim bem triste mesmo. E daí bem cedo meus avós assim nos adotaram e uma tia minha me levou para a igreja, né? Então com 9 anos eu comecei a aprender da Bíblia. Naquela época se chamava cultinho infantil, né? E então ali bem cedo eu vi que se meu pai e minha mãe me desamparasse, o Senhor me acolheria, né? Logo comecei a decorar versículo, a palavra começou a trabalhar no meu coração, né? E então aos 13 anos eu entreguei minha vida para Jesus. É bem interessante que foi com um missionário que depois foi tipo mentor do meu filho, que foi o Ari Veloso, né? Numa grande evangelização na minha cidade, eu tomei a decisão por Cristo, né? E daí logo ali com 15 anos eu entrei para um grupo chamado Grupo Terra Nascente, um grupo de canto que seguiu os passos, vamos dizer assim, imitou os vencedores por Cristo que vieram na minha cidade acho que 1974. Então, ali nesse grupo, a gente evangelizava cantando, ia nas cidades, dava testemunho, testemunho de conversão, testemunho de experiência com Deus. E ali foi o meu alicerce espiritual, né? O meu alicerce na fé. Ali que eu aprendi valores, né, da fé. E ali, bem sonhadora, adolescente, eu clamei e orei para Deus que me desse alguém que amasse a Deus, né? E eu tinha logo cedo eu tive um costume que eu tenho até hoje de fazer um diário de oração. Na verdade não era um diário, às vezes até era semanário, nem todo dia eu conseguia anotar, né? Mas assim, tudo aquilo que me era necessário eu anotava ali, né? Então eu anotei muitos temores, angústias,
ansiedades da mocidade, né? E depois eu fui vendo ali como Deus operou, nossa, maravilhosamente, Deus foi respondendo, né? E a primeira coisa era isso, assim, pedindo alguém que me amasse, né? E eu tinha muitos problemas, assim, de complexos por causa do lar e coisa, achava que isso nunca ia acontecer, né? E foi muito lindo que mesmo através desse grupo eu fui trabalhar numa empresa que ali eu conheci meu esposo, né? E logo, um tempo depois, a gente começou a namorar e namoramos 5 anos e ele também foi nesse grupo, né? E a gente cresceu espiritualmente ali junto, né? E então, quando nós casamos, foi que a gente optou, assim, e por isso eu desejei muito, né? Eu tinha esse sonho de ter um lar que servisse ao Senhor, que seguisse os princípios da palavra de Deus tão diferente do que eu tinha tido, né? E eu desejei isso intensamente, né? E daí também o meu esposo, né? E foi ali, então, que depois de 2 anos a gente ganhamos filhos, né? O primeiro filho, e a gente mais ou menos optou buscar muita ajuda através de livros, retiros de família, palestras. E um dos textos que assim me chama muito, eu gostaria de dar uma lidinha, é Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, a primeira coisa, a gente tinha que amar a Deus intensamente, né? Ter uma intimidade com Deus. E de todo o coração, de toda a alma, e isso leva a um processo, né? Então, e depois ali o 6 diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro tem que estar em mim, primeiro tem que estar no meu esposo, viver a vida comum do lar, né? E daí inculcar no 7, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso foi muito, nossa, assim, muito didático, né? Então, isso nos ajudou. Muito direto. É, muito direto, né? Nos ajudou bastante mesmo. E uma das coisas que para nós praticar esse, assim, inculcar, andar no caminho, né? Bem cedo, meu marido, quando as crianças eram pequenininhas, tipo o Tiago, acho que tinha 3 e o Jonatas tinha 6, meu marido decidiu estudar na Palavra da Vida, no seminário CTL, naquela época era de ônibus, né? Ele tinha aqui de 20 em 20 dias, uma vez por mês. Do Rio Grande do Sul do até Rio São Grande do Paulo. Sul, E então, ele sentiu que ele não tinha um conhecimento, porque a gente trabalhava na igreja, e ele pregava, ensinava, e ele sentiu que ele precisava mais conhecimento, né? Isso foi em 86. Então, aquilo eu digo assim, que na nossa vida matrimonial foi um investimento, foi pesado, porque, né, ele tinha que pagar passagem, né, os estudos, né, e ele saía da empresa às 5, ele podia fazer isso porque a empresa era do pai dele, né, que ele saía em quinta e voltava em domingo de tarde. E para cobrir ele, eu trabalhava em sábados, né, porque era o dia inteiro, sábado, então eu ia cobrir ele, e daí o Tiago tinha 3, o outro 6, eu tinha meninas, irmãs da igreja que vinham cuidar dele, e também vinham deles e dormir comigo desde quinta-feira, né, então foi um aprendizado, foi um período assim muito rico na nossa vida, eu digo assim que foi uma escolha difícil, né, mas muito, muito abençoada. E ali o James aprendeu muito sobre educação cristã, sobre lar cristão, com o professor Davi Cox, com tantos outros, Davi Smith, veio muitas vezes, o James convidou para vir na nossa igreja, e foi ali que o Davi Cox veio com sua esposa nos ensinar, na prática, como fazer um cultinho doméstico, com fichas, né, e todo aquele grupo ali aprendeu e rendeu muitos frutos na vida de todas as pessoas ali, né. Hoje ainda a gente vê isso, né. E a gente começou então a fazer, por exemplo, intencionalmente, essas coisas exatamente,
O cultinho doméstico nós fazíamos uma vez por semana, né? O dia assim que o James podia, e não é assim, a gente pensava, um cultinho doméstico. Não, era uma historinha mais bíblica. simples do que se imagina, né? Uma historinha bíblica que a gente seguia, né? Um livro, um cantinho que eles queriam, um que a gente escolhia, usava-se muito naquela época flanelógrafo, né? Não tinha as coisas que tem hoje, né? Fantoches nós usava. E o meu esposo era muito criativo. Então, ele que fazia essas coisas. Às vezes eu contava historinha, ele fazia as coisas práticas. E o gostoso também é que ele vinha assim, ó, lá da Palavra da Vida, ele chegava, ele já queria aplicar, né? Então, a gente fez muita coisa. Ele, às vezes, brincava de filmar e fazia entrevista, e coroou a mamãe como rainha da mãe, do lar, né? Então, coisinhas assim que foi bem importante, lições que eles aprenderam, né? E logo depois, então, veio minha menina e a gente conseguiu continuar fazendo, apesar de que ela tinha 7 anos de diferença do Tiago e 10 do Jonatas, né? Mas foi bem gostoso continuar esse processo. E durante a semana a gente fazia mais ou menos como diz aqui, né? Assentado na tua casa, na hora do almoço, conversando sobre a palavra. Nós tínhamos um livrinho que se chamava Surpresas para Hoje, nem sei se ainda existe, mas assim, eu acho que existe. Era bem gostoso. Um devocionalzinho, um né? devocionalzinho. A gente lia aquilo ali, conversava, um compartilhava, um contava uma surpresa, uma coisa, e a gente orava junto. Também tínhamos aquela caixinha de promessas. As coisas eram mais simplesinhas naquela época, mas assim, tinha o seu efeito, sim, né? Com certeza. E então, ao deitar-te também, antes de dormir, sempre a gente orava, né? Às vezes o James ia sozinho, às vezes eu ia com eles, e daí surgia aquelas perguntinhas tão preciosas, aquelas coisas tão carinhosas que eles perguntavam, né? Então, foi assim, muito, muito precioso essa intenção. A gente tinha a intenção de encharcá-los com a palavra de Deus, através de versículos bíblicos. Às vezes, o meu marido uma vez criou assim listas de oração, né? Então, de um lado, eles tinham que... o cultinho foi que eles tinham que recortar de revistas, Veja, coisas que eles queriam, né? Nossa, um queria computador, outro queria um tênis novo. Então, eles cortaram e a gente botou assim aquilo, colou, né? E a data que a gente pediu, né? E daí explicou sobre oração, como Deus responde orações. E foi incrível como Deus respondeu cada oração, né? Então, assim, a gente explicou que isso não era para o prazer, mas que era dentro da vontade de Deus, mas que a gente podia pedir, né? Então, assim, foi lições preciosas porque eles participaram junto e eles viram aquilo acontecer. Sim. Né? E é legal até na Margarete falar que hoje em dia a gente vê os pais muito preocupados, né, com que escola que meu filho vai estudar, se ele vai passar, que profissão ele vai ter, vai passar em qual vestibular, o status, né? E muitas vezes é deixado de lado essa questão que é a vida com Jesus, né? Que é o mais importante, né? E assim, escutando você falando, né, de mais de 30 anos atrás, a gente vê que era possível, né? Você está falando aí de uns livrinhos que você usava, sim, dos recursos, flanerógrafo, fantoche. E hoje ainda tem uma gama muito maior, né? De meios, de materiais, que a gente sim, consegue, né? Que nos auxiliam a inculcar isso, né? Na cabeça dos nossos filhos, que é extremamente importante, né? Exatamente, E é aquela fase, aquela idade ali que eles captam mais, que a gente tem que, né, tipo, conquistá-los, né? A gente sempre teve uma igreja muito forte no ensino bíblico, né? No ensino da escola dominical, e a gente, assim, realmente se esforçou intencionalmente no sentido de criar várias atividades. Não é como hoje, por exemplo, que nossa rede tem tanta coisa boa, tem Red Kids, tem Mega Pix, eu nem conheço todas as coisas ainda, né? Mas assim, naquela época era tudo muito simples, né? Então as igrejas às vezes não tinham essas condições, então sempre, desde pequenininho, eles foram em acampamentos. E no Sul a gente foi muito abençoado com o acampamento Palavra da Vida Sul, muito forte até hoje. Todos foram, né? Desde a pequena já foi desde os 6 anos, né? A Damas, o Jonatas, quando começou lá, ele já tinha 8 anos, foi o primeiro acampante, né? Todos eles acamparam e todos eles equiparam. E isso foi, assim,
um diferencial na vida deles. Eles criaram amizades além da igrejinha, em outras cidades e tal. Os missionários investindo na vida deles, foi uma coisa assim preciosa, eles trabalhando em várias áreas, lavando louça, banheiro, enfim, né? Isso foi muito precioso ali. E então logo depois também o Tiago ganhou o chamado também nessa igreja, né? Então eles eram bastante fortalecidos pela palavra, né? E às vezes nós assim às vezes na época era um pouquinho pesado pagar ali para 2 ou 3, né? E às vezes nós mandava no inverno e no verão, e um ano, meu esposo disse, um ano antes deles equiparem, acho que 14 anos, ele pagou 2 acampamentos, e foi bem difícil. A gente dizia, gente, é o presentinho de Natal, né? Esse ano o Natal vai ser os acampamentos. Então assim, foi tão maravilhoso, e eles levavam amiguinhos, né? Primos, amiguinhos, e a minha filha mais nova, ela fez uma redação na escola que contou como foi as férias. A professora ficou tão impressionada com isso que queria saber, chamou os pais e daí eles fizeram day camping, que era lá um dia que passava lá, que tinha ensino bíblico e brincadeiras, né? Então foi um ônibus cheio, nossa, aquilo foi o máximo para ela, né? O ônibus cheio de crianças da escola dela, porque ela tinha então falado, né? E até ela ganhou um acampamento grátis depois por causa disso, né? Então são coisas que marcaram a vidinha deles, né? E isso é muito importante. Também retiros familiares, a gente foi em retiros em cidades vizinhas, em Gramado, acampamento Jeanstein, né? E então assim foi coisas assim que a gente investia, às vezes até mais do que podia, né? Mas é porque era prioridade. Exato, e convidava, às vezes pagava até para um casal da igreja que não podia, né? Então foi período bem precioso, né? E é legal ver essa intencionalidade, Margarete, porque assim, né? Tem muitos pais que acreditam que a responsabilidade de educar o filho espiritualmente é da igreja. E na verdade não, começa em casa, né? Começa através dos exemplos dos pais. E sim, o pai e a mãe têm uma importância significativa e essencial nisso, né? Com certeza. Porque a gente tem 24 horas com os nossos filhos, quase, né? Verdade. Não é a igreja, uma vez por semana, que tem algum poder, né? Que tem alguma influência muito maior, né? Então, assim, é muito legal ver como isso, né, na sua vida. E eu queria te perguntar, como é que hoje você enxerga, né? Teus filhos todos adultos, vocês, né, têm agora 3 netos. Como é que você enxerga, assim, hoje, olhando para trás, a tua influência? Como foi isso na vida dos teus filhos? Foi de forma positiva? O que você... Então, com certeza, né? A gente meu esposo deixou um legado, a gente está vendo isso, né? Meu filho mais velho é pai de uma menina de 10 e um menino de 7. Ele ensina a palavra, eles fazem... A minha nora é muito especial, também tem um ensinamento é muito bonito ver eles, a gente até fica surpresa. Eu e o James ia lá contar historinhas, às vezes, e a gente ficava surpresa com o conhecimento bíblico deles, né? Uma coisa que eu gostaria de te dizer também, dentro disso, que foi muito importante, isso seria quase mais, assim como o James era criativo, na minha vida... O espaço da oração era bem importante. Então, como eu tinha esses diários, eu sempre anotava coisas, a gente ia orando, eu ia botando ali. E quando eles foram maiorzinhos, a gente começou a fazer alvos para 5 anos, alvos para 10 anos. Então, por exemplo, onde eu quero que, por exemplo, o Tiago esteja daqui a 5 anos, né? Emocionalmente... Claro, quando eles eram pequenininhos, na escolinha, como que seria espiritualmente, com os amiguinhos, né, coisinhas mais simples, né? 5 anos. Daí depois de 5 anos a gente via aquilo, nossa, como Deus trabalhou, como Deus cuidou. E depois a gente fez alvo para 10 anos, né? Então já entrava ali a área profissional que eu orava, né? Sempre a área espiritual, eles poder congregar numa igreja, começou a área namoro, orando para que Deus trabalhasse alguém, porque a gente sabe como cada filho é, né? Então, eu orava que Deus desse alguém especial para o Tiago naquelas áreas onde ele precisava melhorar, né? No outro filho também, e assim, na Damaris, e sempre pedindo, clamando que Deus desse, que ele seguisse o caminho, né? Da fé e pudesse escolher, né?
pessoas tementes a Deus, né? Claro. E foi muito lindo ver isso acontecer. Eu tenho tudo isso guardado, né? É bem emocionante, porque um ano meu filho mais velho, eu acho que tinha, talvez até já tinha 30, um ano no aniversário dele, já casado, eu pedi licença para ler aquilo para ele, dos alvos que o pai e a mãe fizeram para ele de 10 anos, já tinham se cumprido, até passado. Cada coisinha. Né? E assim, olhando também na vida do Tiago, na vida da Damaris, não vou dizer assim que, por isso que eu gosto de dizer, não é assim que acontece tudo, né? Tem intercalço? Sim, claro. Tem. E Deus, como diz a palavra, né? A gente traça os planos e o Senhor dirige os passos, né? Então Deus cuidou de cada detalhe, tem cuidado até hoje da vida de cada um deles, né? Então eu acho assim que a oração, ela muda tudo, né? Não é porque eu oro, mas porque o meu Deus é um Deus poderoso, né? Que responde orações e que quer participar, né, dessa intimidade, né? E muito eles oravam juntos e tal. E outra coisa que eu também gosto de dizer, eu sempre uso isso quando assim eu falo na igreja, né? Às vezes com as senhoras. Às vezes a gente só fala coisas boas, né? E daí as pessoas até ficam tristes, pensam assim, puxa, né, por que comigo não é assim? Por que comigo não acontece? Né? Então, o que eu queria dizer é aquilo do começo, né? O Senhor é a minha rocha, né? O Senhor é a minha fortaleza por causa do nome dele. Não porque a Margarete ou o James eram especial, mas Deus nos conduziu. Né? Nos lapidou, ensinou. Muitas vezes meu marido disciplinou os filhos de maneira errada. Sim. Eu também, e a gente pedia perdão. Então, eu gosto de dizer isso. E outra coisa que eu gosto de dizer é que o resultado, ele é graça de Deus. Né? Ele é graça de Deus, de forma incrível, Deus age poderosamente, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente para mudar cada situação. Então, eu sei de amigos, pessoas às vezes que ensinam de forma totalmente correta, intencionalmente. E lá na frente, às vezes, os filhos se desviam. Né? Então, o resultado é de Deus, eu acho que é no tempo de Deus. Eu creio que esses pais vão colher, sim, os frutos desse ensinamento, nem que é lá na frente. E daí eu gosto sempre de lembrar de Mônica, a mãe do Mônica de Hipona, acho que é a mãe do Santo Agostinho. Ela orou durante 30 anos por um filho, né? E ele não queria o caminho de Deus, e uma vez ele foi para, parece que foi para Paris, onde tudo acontecia, e ela queria impedir, ela ficou apavorada, e foi lá que Deus, aos 30 anos, trocou a vida ali do Agostinho, se tornou um grande teólogo, né? Então, o tempo é de Deus, né? A gente faz a nossa parte de todo o coração, realmente, intencionalmente, como diz o versículo, né? Andando no caminho, ao sentar, ao deitar, ao levantar. Às vezes, passeando no carro, a gente dizia, vamos ver tudo que Jesus é, vamos dizer os nomes de Jesus. Vamos dizer, Jesus é todo poderoso, Jesus é pastor, Jesus é salvador. E a gente ia viajando e falando assim. Outras vezes, Jesus é luz. E sempre, então, girando em torno disso, de uma forma, né, natural, né? O vivendo a vida comum do lar, né? E eu acho que Deus, então, assim, nesse sentido, é Deus que vai, pela sua graça, hoje eu posso olhar para trás, sim, colher os resultados só pela graça de Deus, né? Sim. Uau, Margarete! Que lindo! Muito bom, viu? Muito obrigada, foi realmente muito edificante. E é muito bom a gente saber, né, que acima da gente tem um Deus todo-poderoso, né? Mas cabe a nós, né, como mães, como pais, instruir a criança, né? Esse é o nosso papel, ser intencional e apresentar, né, isso para os nossos filhos. Muito obrigada, Margarete, de verdade. Eu agradeço, foi um prazer. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Mais essa série do Desabafa Comigo. Espero que você tenha curtido assim como a gente adorou. Curta as nossas redes sociais, nos sigam lá e até o próximo. Tchau, tchau.